Abra sua Bíblia junto comigo. Atos capítulo 13, versículo 17 em diante. Ou melhor, versículo 16 em diante, para que a gente possa compreender melhor o contexto em que certas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a vossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Isso aqui é Paulo. Paulo ele está numa viagem missionária. E quando ele chega em Antioquia da Pisídia, como era hábito seu, ele vai até a sinagoga. Eles se reuniam aos sábados, e Paulo, judeu que era, se aproveitava disso para estabelecer um canal de comunicação com as pessoas e lhes anunciar Jesus Cristo. Não havia templos, não pelo menos templos evangélicos. Os cristãos se reuniam nas casas, nas praças, à beira de rios. Benjamin Scott fala que eles se reuniam nas catacumbas de Roma. Aqui nós encontramos um cristão se aproveitando de uma reunião na sinagoga, um local para reuniões do judaísmo, para falar acerca de Jesus Cristo. Muito estratégico, muito esperto da parte de Paulo. Habilidoso no discurso, Paulo ele vai começar falando de uma coisa que interessasse ao povo. Então ele vai contar para os judeus a história de Israel. Vocês perceberam que Paulo, ele consegue estabelecer uma cronologia, um vetor histórico. Ele fala sobre a escravidão dos israelitas no Egito. Depois ele menciona o período em que Israel saiu do Egito, migrando para Canaã, peregrina no deserto durante 40 anos. No 19 ele fala da campanha da ocupação, os israelitas liderados por Josué, algo em torno de 7 anos de batalhas, até que eles conquistassem a terra prometida. Paulo diz que depois da campanha da ocupação, por 450 anos, lhes deu juízes. Bom, deixa a parte dos juízes para lá, e esses estranhos e confusos 450 anos, e avançamos no versículo 21, quando Paulo fala que depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul. Então eu vou no livro de 1 Samuel. Eu chego no capítulo 4 e não preocupem de ficar folheando não. Eu não vou mudar o texto não, mas eu vou ler aqui para vocês. Então, escuta a leitura, 1 Samuel capítulo 4. Antes de fazer a leitura, eu vou dizer para vocês que Israel estava numa guerra com os filisteus. No primeiro embate entre israelitas e filisteus, os israelitas perderam.
Eles se desesperaram, então eles disseram: vamos trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, e dizia-se que ela era o trono de Deus. E eles dizem: vamos trazer a Arca da Aliança aqui para o acampamento, que é para dar sorte. Então eles trazem a Arca da Aliança para o acampamento, e quando a arca chega, eles ficam tão felizes que eles começam a gritar e pular e a festejar. Os filisteus ouvem e falam: o Deus deles deve ter descido no meio do acampamento deles, nós vamos perder. Então o filisteu se vira para outro e diz: honramos como homens, vamos perder, mas vamos perder bravamente. Então eles vão para a batalha assim, certos de que vão perder, porque o Deus de Israel desceu no meio do acampamento dos israelitas. 1 Samuel capítulo 4 versículo 10 diz: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 homens da infantaria. E foi tomada a arca de Deus. Perderam a arca numa batalha com os filisteus. Os filisteus pegam a arca e levam para o templo dos seus deuses. Samuel capítulo 6 versículo 1 diz: havendo pois estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, começou a acontecer umas coisas muito estranhas, e os filisteus decidiram que era melhor devolver a arca da aliança para os israelitas. 1 Samuel capítulo 6 versículo 13: andávamos de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca que vinha sendo trazida por um carro de bois. Os filisteus devolveram a arca. 1 Samuel capítulo 7 versículo 1 diz: então vieram os homens em Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram até a casa de Abinadab no rei, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Está obscura essa parte ou vocês entenderam? Amém? Amém. Entenderam. 1 Samuel capítulo 7 versículo 2: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. Então quando a arca é devolvida, ela fica quanto tempo em Kiriat-Jearim? 20 anos. Então eu vou agora para o livro de Crônicas capítulo 15 versículo 1, e lá diz: fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Aonde é que a arca estava? Em Kiriat-Jearim. Há quanto tempo? E agora o Davi, estando em Jerusalém reinando, ele diz: não. E ele manda fazer uma tenda conhecida como a tenda de Davi. Ei, Davi, para quê? É para colocar a arca da aliança que está lá em Kiriat-Jearim. Nós vamos trazer de lá e colocá-la aqui em Jerusalém, nesta tenda que eu mandei levantar. Então, quando eu leio o capítulo 15, eu vejo a história de Davi tentando trazer a arca da aliança. E essa história vai acabar em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 1, quando diz: trazendo pois a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então finalmente a arca da aliança chegou em Jerusalém. E quem é que estava reinando? Vocês entenderam? Pergunta para vocês, para saber se vocês estão prestando mesmo atenção. Quando os filisteus devolvem a arca, ela fica na cidadezinha de Kiriat-Jearim. Quantos anos? 20 anos se passam e a arca então é colocada onde? Na tenda de Davi.
desde o dia que ela foi devolvida até o dia em que Davi está reinando, 20 anos. Amém? Amém. Amém nada, não estou entendendo não, pastor. Está ficando confuso. Como assim 20 anos? Porque quando a arca foi tomada pelos filisteus, não havia reis em Israel. Quem liderava Israel era um sacerdote e juiz chamado Eli. Chegam para Eli e dizem: Eli, você não sabe a desgraça que aconteceu. O texto diz que ele está numa cadeira de balanço na varanda da casa quando ele conta que a arca foi tomada, e ele, tomado de angústia pelo ímpeto daquela notícia, ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Eli. Quando ele morre, Samuel, que é o seu auxiliar, assume a posição de juiz em Israel. Samuel vai ser juiz durante muitos anos. E quando Samuel deixa de ser juiz, os israelitas aclamam Saul para ser rei. Saul reina durante algum tempo. Vocês disseram que ele reinou quanto tempo mesmo? E depois de Saul vem quem para reinar? Davi. 2 Samuel capítulo 5 diz que Davi, ele começou reinando em Hebrom durante quase 8 anos. E depois é que ele foi para Jerusalém. Oi, irmão, eu não estou entendendo. Porque Eli morreu naquele mesmo dia, então não tem nada para contar dele. Samuel vai ser juiz, mas também não se diz quanto tempo ele foi juiz. Depois dele vem Saul, e Saul reinou quanto mesmo vocês disseram? 40, esse eu posso contar, 40. Depois vem Davi, e Davi começa reinando em Hebrom durante quanto tempo? Quase 8 anos. Com os 40 de Saul dá quanto? Mas quando Davi começa a reinar em Jerusalém, ele traz a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tinha ficado quanto tempo de Kiriat Jearim até ali? 20 anos. Não cabe. Vocês não acabaram de contar que eram 48 anos? Está errado. A Bíblia está errada. Não é? Aí não conta. Meu irmão, nós contamos que desde Eli, Samuel, Saul, Davi, nós contamos que dá no mínimo 48. E como assim está dizendo que a arca daqui até ali ficou apenas 20? Está errado. A Bíblia está errada. Então eu vou voltar lá em Paulo. Eu acho que é o Paulo que está errado. Alguém está errado nessa história. Não, mas eu estou vendo aqui o versículo 21 diz: depois pediram um rei, Deus lhes deu por 40 anos a Saul. Está escrito aqui 40 anos. Vocês viram junto comigo? 40 anos. Aí é que está a questão, meus irmãos. Paulo está dizendo que Saul reinou 40 anos. Diz que ele foi dado por 40 anos ou para 40 anos. É como se Deus chamasse Saul e dissesse: Saul, eu tenho um projeto na tua vida. Ei, qual é o projeto em Deus? Eu andei pensando um projeto, eu te dou uma proposta, Saul, para que você reine 40 anos. A proposta de Deus para Saul é que Saul reinasse 40 anos. 40 anos é muito tempo. Dá para acontecer muita coisa na vida. Deus, ele nunca faz planozinhos para a vida da gente. Os planos de Deus sempre são de longo prazo. Você está pensando o que é que você vai almoçar amanhã, e Deus está pensando você
no dia do arrebatamento da igreja, sendo levado aos céus para estar eternamente com Ele. Os planos de Deus são de longo prazo. Eu sei, Deus às vezes tem uns arroubos de imediatismo, mas muito mais imediatistas somos nós. Nós não conseguimos projetar a nossa vida para 40 anos, e Deus vive sonhando o que é que nós faremos nos próximos 40 anos. Aliás, onde é que você pensa que estará daqui a 10 anos? Mas Deus, Ele andou fazendo planos a seu respeito para os próximos, no mínimo 40. Deus fez planos para Saul. Saul, eu tenho chamado, e o que eu pensei a teu respeito, sabe, é você reinar por 40 anos. Eu vou te dar a Israel para que você seja rei deles por 40 anos. Essa é a proposta de Deus para Saul. 40 anos. Difícil entender? Vocês estão entendendo? Amém? 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 diz que havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Abias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul. Olha o Saul, acabei de achar ele aqui, ó. Jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. A gente lê um texto desse e pensa que o Saul era um cara bonitão, mas o conceito de beleza aqui deles é um pouco diferente do nosso, e o próprio escritor ele vai explicar. Não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía todo o corpo. A beleza do Saul residia em que ele era alto. O segundo homem mais alto em Israel só chegava ao ombro de Saul. Pronto, daqui o Saul, acabei de achar, ele é filho de um varão alentado em força. É porque eu estou lendo a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Outras traduções vão dizer que alentado em força é um homem de posses, um homem de poder, um homem influente. Então o Saul é filho de uma família relativamente abastada. O pai de Saul chamava-se Quis. Quis, entre os seus muitos bens, tinha algumas jumentas, e as jumentas, sabe-se lá porque cargas d'água se extraviam. Então o Quis chama Saul, meu filho, vem cá, perdemos as jumentas, vá procurá-las e traga-as de volta. E o Saul, como um filho prestativo, imediatamente sai, levando consigo um auxiliar. Muito espertamente, o Saul ele traça uma estratégia para procurar as jumentas. Então, quando ele sai da casa do pai, ele vai andando em círculos. Vou procurar primeiro nas imediações. Se não acharem, então eu procuro um pouco mais distante. Se não acharem, eu procuro um pouco mais distante ainda. Esperto esse Saul. Se nós continuássemos lendo 1 Samuel capítulo 9, nós vamos perceber que ele vai passar 3 dias buscando as jumentas e não as encontra. Não achou as jumentas do pai. O Saul, aquele dos 40 anos, é que os 40 anos ainda não começou a contar. Agora ele está procurando jumentas para o pai, auxiliado por um rapaz. 3 dias procurando e não acha. 1 Samuel capítulo 9 diz que acabou o alimento. E Saul se vira para o seu auxiliar e diz: vamos voltar para a casa de papai, porque a comida acabou, nós não achamos as jumentas. Fracassei. O auxiliar diz: meu senhor, não podemos voltar para a casa de meu senhor e teu pai e dizer que não achamos as jumentas e que o senhor resolveu voltar porque acabou a comida.
Ora, porque não levou mais comida? Saul responde: mas acabou o alimento. E o servo diz para Saul: Senhor, eu tenho aqui um quarto de ciclo de prata. Eu não posso pegar um ciclo de prata daquela época, 1050, 1100 antes da era cristã, na Palestina, e fazer a conversão para a cotação da prata hoje. As circunstâncias econômicas são totalmente diferentes. Eu tenho que comparar o que é com o que é, e o que era com o que era. Então eu tenho que procurar uma referência próxima para entender quanto é que valia um quarto de ciclo de prata. Naquele tempo estava vigorando a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que se algum homem fosse consagrado para trabalhar no templo e desistisse de trabalhar no templo, ele deveria pagar uma multa de 50 ciclos de prata. E então ele estaria livre da obrigação de trabalhar no templo. Era chamado de resgate. Olha que coisa curiosa. Quando Samuel nasceu, sua mãe já o havia prometido para trabalhar no templo. Foi ou não foi? Foi. Ana não podia engravidar. Ela ora a Deus: Senhor, eu quero um filho. E Deus faz com que milagrosamente ela engravide. E então ela pega aquele filho que ela havia votado, dizendo: Senhor, se eu tiver um filho, ele vai trabalhar no templo. E quando ela vai entregar, ela poderia ter usado da lei de Moisés, que dizia que se ela pagasse o resgate de Samuel, não precisaria deixar o menino. Era só pagar a multa de 50 ciclos de prata, e Ana poderia levar Samuel para casa. Ana pagou a multa? Pagou? Não. Então Samuel teve que ficar no templo. Ana não pagou a multa porque era sovina, indolente, ou porque não tinha o dinheiro? Não tinha o dinheiro. 50 ciclos de prata era muito dinheiro. Um quarto de ciclo de prata. Bom, eles querem pagar agora o profeta. Eles vão procurar o profeta e dizem: vamos dar um quarto de ciclo de prata ao profeta, para que ele nos diga onde estão as jumentas. Se esse tal profeta ganhasse todo dia um quarto de ciclo de prata, em 200 dias ele conseguiria juntar 50 ciclos de prata. Quem era o profeta? Era Samuel. Se ele trabalhasse 200 dias ganhando um quarto de ciclo de prata por dia, ele pagaria a multa e podia se mandar. Um quarto de ciclo de prata seria algo como que 200 dias de trabalho de um profeta. Irmão, 200 dias de trabalho não dá 7 meses. Mas irmão, ele tem que comer, tem que se vestir, tem que pagar a internet. Então que ele gastasse metade disso para se sustentar e guardasse a outra metade, em 400 dias ele estaria livre. Um quarto de ciclo de prata na mão de um auxiliar de Saul, um auxiliar que era escravo. Gente, era muito dinheiro. Era muito dinheiro, sim. Não é uma fortuna, mas dinheiro era. Eu não entendo como que um escravo tem um quarto de ciclo de prata na carteira e o seu amo não tem nada. Engraçado como algumas pessoas se preparam na vida tendo tão pouco e outros estão abastados, desperdiçam oportunidades. É o Saul. Eles vão procurar o tal profeta que eles não sabem exatamente quem é, e se deparam nas ruas da cidade a qual foram com um homem. Ei, a gente está procurando o profeta aqui da cidade. O profeta responde: sou eu. Eu mesmo estou falando com vocês. Eu sou Samuel. Bom, isso prova que o Saul não conhecia Samuel. Samuel tinha preparado uma refeição para os homens mais influentes da cidade. 30 convidados.
Samuel pega a sua e fala: hoje você vai almoçar lá em casa. Eu preparei lá um almoço, uma refeição de recepção para os 30 mais influentes homens da cidade, mas eu quero que você vá com o teu auxiliar. Saul aceita o convite, e quando chega à mesa, Samuel o põe à cabeceira da mesa, que era o lugar de honra, se vira para o cozinheiro e diz: aquele pedaço de carne melhor que eu mandei você guardar, traga, é para ele, no lugar de honra, na frente de 30 homens importantes, não tendo um centavo no bolso, e não tendo achado as jumentas de seu pai. Saul dorme na casa de Samuel, e no dia seguinte, Samuel diz: despede o teu auxiliar para que vá na frente, porque eu quero ter uma conversa contigo. O Samuel vai embora. Fica Samuel e Saul, e Samuel diz: Deus te tem eleito para ser rei em Israel. E pega o óleo da unção e derrama sobre a cabeça de Saul a unção para ser rei. Para quem saiu buscando jumentas, tá bom, não tá? Eu acho que tá. Agora ele vai ser rei, ungido por Samuel. Mas aí o Saul responde: quem sou eu? A minha família é a menor das famílias, da menor das tribos em Israel. Com uma resposta dessa, você acha que o Saul, ele acredita na proposta de Deus para a vida dele? Não, ele não acredita. Mas Deus ungiu. Eu começo a desconfiar que as jumentas se perderam. Na verdade, foi Deus quem escondeu as jumentas para provocar Saul a se encontrar com Samuel. Deus em momento nenhum perdeu o controle da situação, e tudo que está acontecendo e que parece às vezes um acidente, um desastre, um inconveniente, uma perda, não são perdas, não são desastres, não são inconvenientes. Deus está no controle o tempo todo, mesmo quando Saul não enxerga, mesmo quando nós não enxergamos e reputamos como derrotas, perdas, prejuízos. Deus não parou de sonhar com você. Deus não desistiu dos planos que fez a seu respeito. Na verdade, nós é que desistimos de Deus. Nós é que desistimos dos projetos de Deus para a nossa vida. Nós dizemos: eu, da menor família, da menor tribo, é muito para mim, eu não tenho condições. Nós olhamos para os planos de Deus para a nossa vida de acordo com a nossa ótica, de acordo com os nossos valores, de acordo com as nossas ferramentas, talentos, capacidades. E se a sua vida para dar certo depender de você, eu vou lhe dizer agora: não vai dar certo. Mas quando nós colocamos Deus no meio da história, tudo pode estar dando errado, e você pode não ter a menor condição, mas se Deus estiver no negócio, os projetos de Deus são infalíveis. A implacabilidade das propostas de Deus permanece. Jesus diria: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Saul não consegue entender isso. Saul é um camarada pobre de teologia. Saul não tinha Bíblia para consultar. Saul, ele não frequentava as reuniões da igreja metodista de Queimadas, porque se ele frequentasse essas reuniões, ele teria aprendido alguma coisa. Esse é o Saul. Ele volta para a casa do pai. O tio pergunta para ele: Saul, meu sobrinho, o que foi que o profeta disse a você?
Ele me disse que as jumentas já foram achadas, mas ele não falou sobre a unção. Ele não falou sobre a unção, não é porque ele fosse uma pessoa reservada, prudente. Ele não falou sobre a unção porque ele não acreditava na unção. Ele achava que Deus estava propondo uma coisa muito acima do que ele merecia. Nós queremos que os nossos méritos estejam acima da graça de Deus. As coisas que nos acontecem muitas vezes têm a ver com o nosso mérito. É verdade, mas muitas vezes não depende de nós, e sim da graça de Deus. E a graça de Deus, como o próprio nome sugere, ela é sem mérito humano. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, dizia: não vem de vocês mesmos para que vocês não se gloriem. Mas o Saulo ele não entende de graça, a graça divina. Ele não lê Bíblia, ele não vai na escola bíblica dominical, ele não vai no culto. Ele acha que as coisas vêm na vida unicamente por causa do mérito dele. E se perderam as jumentas e ele não as achou, a culpa é dele. Acabou a comida, a culpa é dele. Não tem dinheiro, a culpa é dele. Não conhece o profeta, a culpa é dele. Às vezes acontecem umas coisas boas no caminho, que dão para ele um pedaço de carne saboroso e ele senta a cabeceira da mesa. Assim como muitas vezes acontecem umas coisas legais na vida da gente. Às vezes comprar um terreno, trocar de carro, comer num restaurante bacana. Mas quando sai dali, a gente volta para as velhas concepções de que nós não merecemos. Isso não é para mim não, pastor. Imagina, eu. Às vezes eu acho que o Saul anda congregando aqui por essa região. É porque o Saul, ele é um pouco mais alto. O Saul ele não consegue acreditar na proposta de Deus para a vida dele. E eu vou então virando as páginas da Bíblia e vou encontrar com Saul que vai tomando uma sequência de más decisões na vida. Ele vence os amalequitas, mas a vitória não é completa. Ele vence os filisteus, mas a vitória não é completa. Ele vence os amonitas, mas também a vitória não é completa. Na verdade, o Saul tem a mania de colecionar coisas inacabadas. Sabe como aquele tipo de gente que começa a faculdade e não termina? Começa a pintar um quadro, mas não termina de pintar. Começa a reforma da casa, mas deixa pela metade. Tem gente assim, que tudo na vida deles é pela metade. Ele começa, mas nunca termina. É um Saul. É o que acontece com o Saul. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. Samuel disse para ele: quando o Espírito do Senhor vier sobre você, ele te transformará em outro homem. Saul profetizou. Saul ergueu um altar a Deus. Saul, nós lemos, ele cultuou a Deus. Saul desenvolveu um relacionamento muito próximo de Samuel. Deus falou muitas vezes com Saul. E apesar de tudo isso, da unção, do sonho de Deus, de ele reinar 40 anos, apesar de tanta coisa que aconteceu na vida do Saul, ele não tinha sintonia com a proposta de Deus. Deus dizia: te chamei para reinar 40 anos. Não é muito para mim, Senhor. E eu vejo Saul numa permanente discussão, uma queda de braço com Deus, Deus querendo levá-lo a 40 anos de reinado, mas ele não quer tanto porque é muito para ele. Eu tenho a sensação que o Saul entende mais da vida dele do que Deus. Espera aí, Deus, eu quero saber mais do que eu.
Ei, Saul, era para você reinar 40 anos. Foi que houve, além das vitórias pela metade, porque tudo que começava não terminava, ele começa a se distanciar de Deus. Chega a um ponto em que o historiador bíblico diz que o Espírito do Senhor Jeová saiu dele, e Deus permitiu que o Espírito viesse a atormentá-lo. E quando ele estava naquela angústia, aquela pressão, aquela coisa incômoda, desconfortável, perturbadora, chama Davi. Davi era um menino naquela época. E Davi pegava a harpa e começava a cantar e dedilhar na harpa. E o Saul sentia alívio. Os filisteus criam vida e se organizam novamente e vão contra Saul. Trazem um homem com mais de 2 metros de altura chamado Golias. Golias durante 40 dias fica: alguém aí para guerrear comigo? Quem era o homem mais alto de Israel? Quem que deveria ir lutar contra Golias? Afinal, ele, além de ser o mais alto, era o rei. Mas ele não foi. A Bíblia diz que Saul tinha uma couraça de bronze, mas ele não foi para a batalha. Um pouco de medo, covardia, incerteza, insegurança. Sabe, meu irmão, quando surgem os desafios da tua vida e você não tem coragem de enfrentá-los, você pode ter coragem, você pode ser rei, você pode ser mais alto que todo mundo no meio do povo, mas quando os gigantes vêm, você fica. Davi nesse dia não estava tocando lá, estava na casa do pai. Jessé chama Davi e diz: meu filho, pega os queijos, os pães, um pouco de carne, leva para teus irmãos lá no campo de batalha, e veja como eles estão, e me traga notícias. Olha que coisa interessante, irmã, que Davi saiu para entregar pizza, mas quando chegou lá no campo de batalha, o que ele fez? Enfrentou o gigante. Não dá para enfrentar gigante sem primeiro você começar entregando pizza. Se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, como Deus nos dará grandes vitórias? Mas quando nós nos dedicamos às pequenas coisas, aos poucos nós nos preparamos para os grandes projetos de Deus na nossa vida. Quando Davi chega no campo de batalha e vê o gigante, ele diz: eu vou lá e vou enfrentar esse homem que fica aí insultando o nosso Deus. Eu preciso ficar contando essa história de novo para vocês? Que o jovenzinho Davi venceu Golias, e que Saul continuava na sua tenda escondido, apesar da armadura de bronze e de ser o rei, de ser ungido. Davi começa a crescer no reino. Criam até uma musiquinha, e a musiquinha, a letra dizia que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O Saul não gosta da marchinha carnavalesca. Ele então decide matar Davi, mas ele não consegue matar Davi. Davi põe os filisteus para correr, mas os filisteus tornam a criar vida mais uma vez, se organizam e vão contra Saul. Saul é pego de surpresa e tem que correr para o monte de Gilboa. A tropa de elite que o protegia, toda morta. E só lhe resta ao redor de si para proteger os seus filhos, Jonatas, o mais velho, e mais 2 ou 3 filhos. Os filhos de Saul são mortos na batalha. Saul fica sozinho no cume do monte, ele e o seu auxiliar.
Disse que os filisteus gostavam de se divertir durante as batalhas. Preparavam as flechas e disparavam contra os soldados adversários, mas não para matá-los. Acertavam a perna, o braço, a perna, o outro braço, para ver o inimigo sofrer, para lhe causar muita dor, e riam. E só matavam quando já não tinha mais jeito. Saul se apavora e diz: eu não quero cair na mão desses homens. Se vira para o seu auxiliar e diz: me mata, antes que eles me acertem. E o seu auxiliar diz: eu não tenho coragem de matar o Senhor. Saul, tomado de total desespero, pega a espada e a apoia no chão e se joga sobre ela. Comete suicídio. O auxiliar de Saul, quando vê o seu amo se matando, o que faz? Se suicida também. Quando eu faço as contas, eu não vou cansar vocês, eu descubro que Saul não conseguiu sequer reinar 15 anos. Alguns estudiosos dizem que ele só reinou 2 ou 3 anos. Na melhor hipótese, ele reinou 15. Para quem deveria reinar 40 foi muito pouco. Meu irmão, você quer reinar 40 ou 15? Ou 2 ou 3 anos? Seus planos podem ser bons, mas Deus tem coisas melhores para você. O que você reputa por perda, por prejuízo e por derrota é a preparação de Deus para as grandes vitórias que ainda estão por vir na sua vida. Você desistiu de você, mas Deus, em momento algum, Ele desistiu de você. As coisas não estão dando certo na sua vida, não é culpa de Deus, é porque você não aceita o projeto de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para reinar 2, 3 ou 15 anos. Deus sonha você reinando 40 anos. Saul, algo me diz que naquele dia, lá no cume do Monte Gilboa, quando você viu os filisteus vindo e teus filhos mortos, Saul, se naquele dia você clamasse e dissesse: Senhor, o salmista diz lá no Salmo 91 que Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te sustentem em todos os teus caminhos, para que não tropeces em pedra alguma. O Saul não conseguiu ver que havia anjos ali ao redor dele. Ele perdeu a visão. Ele não acreditou na proposta de Deus para a vida dele. Ele não confiou nos sonhos que Deus lhe deu. E na hora em que ele desiste de Deus, ele desiste de si mesmo. Suicídio. Tem gente, irmão, que se suicida aos poucos. Vai pela vida, desistindo. Desistências e mais desistências. Não, eu me confundi. Não eram obras inacabadas. Não são coisas que você deixou pela metade. Foi coisas das quais você desistiu quando não sequer havia chegado nem à metade. Desistir da proposta de Deus para a sua vida, quando Deus tem tanto que Ele deseja para você e pretende fazer na sua vida. Acreditar mais um pouco, não tanto em si, quanto mais em Deus. Eu sei, Deus está trabalhando na minha vida. Está tudo errado, mas Deus está trabalhando na minha vida. Era para reinar 40 anos. Ele deve ter reinado no máximo 15. Ele podia ter pedido a Deus para mudar aquele estado de coisas.
mas ele preferiu desistir de si mesmo. Eu sei, tem horas que as derrotas são dolorosas. Gênesis capítulo 49, capítulo 50, diz que quando Jacó morreu, diz que José mandou embalsamar o corpo do pai. E nos ritos egípcios de se embalsamar eram 40 dias. Quando terminou os 40 dias, diz que eles ainda ficaram chorando pela morte de Jacó 70 dias. E depois transportaram Jacó para a terra prometida para enterrá-lo lá, na terra prometida. E lá ainda ficaram mais 100 dias chorando. 40, mais 70, mais 7, 117 dias de choro. Ah, tudo bem, meu irmão. Pode chorar os teus defuntos, os teus planos que não deram certo, que morreram. Chore-os. Mas por favor, põe um ponto final. Ou você vai ficar a vida toda chorando, se lamentando? Quando nós fracassamos em um plano, Deus sempre tem uma saída para nós. Na verdade, eu acho que o que nós chamamos de plano B de Deus era o tempo todo o plano A dele para nós. Alguns fracassos e tropeços são necessários para nos sacolejar e nos tirar de onde nós estamos e nos levar ao ponto ideal em que Deus quer que nós estejamos. Suas lutas, seus embates, suas perdas e suas derrotas. Perguntaram para Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica: Thomas Edison, nós ficamos sabendo que você realizou praticamente uma centena de tentativas fracassadas antes de conseguir inventar a lâmpada elétrica, um experimento que desse certo. O que você tem a dizer sobre todos esses teus fracassos? E o Thomas Edison respondeu: não, mas eu não fracassei uma centena de vezes. Eu dei 100 passos para a vitória. Você não está indo de fracasso em fracasso. Você está aprendendo a como vencer. Não é só derrota, é a preparação de Deus para o plano dele na sua vida. Não tem por que você desistir de si mesmo, nem se jogar sobre a espada. Não tem por que você deixar as coisas pela metade. E onde você acha que está acontecendo grandes perdas, Deus está vendo. Ele está trabalhando. Ele não cessou de trabalhar. Ele não parou de sonhar com você. Ele não desistiu dos planos para a sua vida. Ele continua pensando a mesma coisa. Que Ele te chamou para reinar 40 anos. Então chore. Só um pouquinho, tá? Não chore muito não. E depois de chorar um pouquinho, então vire a página, por favor, e pare de ficar se lamentando de você ser vítima de tantas coisas ruins que te aconteceram. Abra a mão um pouco do passado e comece a olhar para o futuro. Vocês percebem que quando se fala de fé lá em Hebreus 11, fala-se de presente e de futuro, mas não se fala de... Não existe fé no passado. Fé é para hoje e fé é para amanhã. Então, pare de olhar para trás e comece a olhar para frente, sabendo que Deus, em todo o tempo, Ele tem trabalhado e tem planejado fazer você um rei, uma rainha, que reina em vida por 40 anos. Ah, não é tempo de desistir. Você pode chorar um pouco, mas você tem que abrir mão do seu passado. Não importa o quanto tenha te doído, e o quanto te perseguiram, e o quanto você foi incompreendido, e o quanto te massacraram. Ai, olha, irmã, esses Saúls, eles são um problema, viu? Deus traz a unção sobre a vida deles e eles se esquecem.
Deus os faz profetizar e eles se esquecem. Eles constroem altares e se esquecem. Eles cultuam a Deus e se esquecem. Mas quando as lutas vêm e fazem bum, aí eles se desestruturam. Pare de ser Saul e comece a pensar como Paulo pensava. Paulo dizia: era para reinar 40 anos. Deus essa noite está fazendo você lembrar que Ele tem grandes projetos na sua vida. Amém. Recria a sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que tive de estiver aqui em paz com a minha família, de estarmos nesta casa de oração, de ministrar a tua palavra, de saber que vidas foram alcançadas. Senhor, que o teu Santo Espírito permaneça trabalhando na mente deles e no coração, para que nos momentos de pressão eles não se esqueçam dos teus grandes planos a respeito deles, que os passos deles sejam firmados e que em momento algum, Senhor, eles recuem e nem desistam, mesmo nas lutas mais renhidas. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Deus abençoe vocês.